Quero iniciar dando meu bom dia aos irmãos que nos acessam mais uma vez aqui pelo YouTube, em que estamos aqui para compartilhar mais uma vez a palavra do Senhor. Eu queria já mandar nosso abraço a nossos irmãos da nossa igreja, a IPMS, pessoa do nosso pastor Robson Ramalho, aos nossos irmãos da igreja do Araxá, nosso irmão Zé Carlos, e a todos que contribuem na obra do Senhor. Eu queria compartilhar com os irmãos essa manhã a palavra que se encontra no livro de Daniel, no capítulo de número 2, a partir do verso de número 20, para que a gente venha trazer nessa manhã um momento de reflexão para as nossas vidas. Diz assim a palavra do Senhor. Disse Daniel: seja bendito o nome de Deus de eternidade a eternidade, porque dele é a sabedoria e o poder. É ele quem muda o tempo e as estações, remove reis e estabelece reis. Ele dá sabedoria aos sábios e entendimento aos inteligentes. Ele revela o profundo e o escondido. Conhece o que está em trevas, e com ele mora a luz. A ti, ó Deus de meus pais, eu te rendo graças e te louvo, porque me deste a sabedoria e poder, e agora me fizeste saber o que te pedimos. Porque nos fizestes saber este caso ao Rei. Vamos orar ao Senhor. Maravilhoso Deus, nós louvamos o teu santo nome, e nesta manhã, ó Deus, rogamos a ti, mais uma vez, a tua intervenção, através do teu Santo Espírito, ó Deus, para trazer uma compreensão, entendimento da tua palavra, Senhor. Que o Senhor possa iluminar a nossa compreensão, ó Deus. Nos dá sabedoria, ó Deus, para que a gente possa trazer ao nosso coração a tua palavra e poder, ó Deus, exercitar e executar aquilo que ela nos ensina, aquilo que ela estabelece como um padrão ao cristão que crê, ó Deus, na pessoa de Jesus Cristo, ó Pai. E assim nós te pedimos essa manhã que nos utilize, ó Deus, mais uma vez, através do teu Santo Espírito, ó Deus, para levar essa mensagem, ó Deus, de reflexão. Que não seja a persuasão de homens, ó Deus, mas que venha do teu Santo Espírito, ó Deus, para que a gente venha confiar e buscar te servir, ó Deus. Te agradecendo, ó Deus, por essa palavra. No nome santo de Jesus. Amém. Irmãos, diante de tudo que está acontecendo ao nosso redor, a única forma de nós podermos compreender é de estabelecermos justamente que tudo está diante do ato soberano de Deus. Ou seja, tudo está sob os cuidados do Senhor. Nada saiu do seu controle, nada saiu da sua capacidade de resolução. O entendimento de sabedoria, segundo Aurélio, diz que é deter a autoridade suprema sem restrição. Ou seja, é poderoso. Ele tem autoridade, não depende de nada nem de ninguém. E não é influenciado por nenhuma ação externa. A soberania de Deus, ela cuida de forma que ele é absoluto, tanto na criação, como na providência e na salvação. Ele tem domínio total. Ele determina, ele escolhe, ele realiza tudo o que determina. E nada, absolutamente nada, pode deter os propósitos ou frustrar os seus planos. Porque Deus é soberano. E agindo ele, nada pode impedi-lo. Deus governa, irmãos, até por meio de agentes humanos que têm propósitos maus, em que ele executa seus propósitos para os devidos fins a que ele já assim determinou. Lembramos aqui o caso de José, um fato que sempre vem à nossa memória, em que José foi vendido como escravo, passou as dificuldades que passou,
mas que a gente vai compreender que no final, ao se tornar governador, segundo o homem, depois de Faraó, nós vemos os propósitos de Deus e a soberania de Deus agindo na história e também na vida do seu povo. José, e um fato que eu queria trazer é que, diante do entendimento do que é a soberania de Deus, é compreender que chega um momento que o homem age de forma mal, mas do propósito de Deus, diante da soberania, aquilo se torna em algo de ensinamento, em algo que Deus usa para os seus propósitos. E aqui foi o caso de José. E então entendemos que José, quando chega no final de Gênesis, ali no capítulo de número 50, onde, no verso 20, onde ele, depois da morte do seu pai, onde ele traz e seus irmãos com eles, e o questionamento é o que agora iria acontecer, se José iria se vingar dos seus irmãos, mas José diz algo mostrando que a providência de Deus diante de toda a sua história é que ele comandou através da sua soberania. E disse assim José: vós na verdade intentaste o mal contra mim, porém Deus tornou em bem, para fazer como vedes agora, que se conserve muita gente em vida. Então, o propósito soberano de Deus na vida de José, tudo que aconteceu de mal, houve propósito de beneficiar ao povo. É como a passagem lá de Jeremias, no capítulo 29, quando trata dos 70 anos, em que Jeremias vê a soberania de Deus em dizer que sabe que pensamentos tem a respeito dele, são a respeito de bens, de paz. Então, irmãos, a gente vai ver nos dias que nos cercam que nada tem saído do controle do nosso Deus. Outro momento da soberania de Deus que a gente pode ver no discurso do próprio Pedro a respeito da morte de Cristo, em que Pedro vai dizer que ali já estava determinado por Deus. No versículo de número 23, lá de Atos, diz assim: sendo este entregue pelo determinado desígnio e presciência de Deus, vos o mataste, crucificando por mãos iníquas. Então, há fatos que o poder de Deus não está longe, como nós estamos presenciando agora, como essa pandemia, em que as pessoas, eu vejo alguns dizer assim: onde é que está Deus num momento desse, em ver tantas mortes entre o mundo todo? E a gente tem que compreender, irmãos, que há propósito diante dessas circunstâncias, desse caos. O poder de Deus, ele não está limitado. A mão dele não está encolhida. Então, vamos entender como propósito do Senhor em que algo de benefício, em que algo bom acontece por trás dessas tragédias e desse caos que foi instalado. Assim, irmãos, Deus, como nós sabemos, ele não está alheio a toda essa situação. Outro fato é quando o apóstolo Paulo também trata justamente das Escrituras a respeito da ressurreição, a respeito daquilo que se tratava com a morte de Cristo. Paulo diz assim, que Deus cumpriu plenamente a nós, seus filhos, ressuscitando a Jesus, como também está escrito no Salmo. Deus, entendemos que Ele não é o autor do mal, entendemos que Deus não tem participação no pecado, mas que seus atos soberanos Ele utiliza nos erros morais dos homens para garantir seus propósitos contra todas as forças do caos que se instalam através do pecado. Nesse texto de Daniel nós vamos reconhecer, e como o próprio Daniel reconhecia a soberania de Deus, que dependia totalmente de Deus, em que nós vamos ver que, diante desse fato que aconteceu com Daniel, traz lições que ele dependia completamente do Senhor Deus. Nós vamos ver que essa sabedoria que Daniel clamou ao Senhor,
diante daquele fato em que todos os sábios serem mortos, como também seus amigos, por não decifrarem o sonho. E assim Daniel propôs por uma justa causa, e aí nós entendemos que a oração do justo pode muito ser feita. É quando Daniel roga a Deus, pedindo sabedoria, para que pudesse resolver aquele problema do sonho do rei. E diante disso, irmãos, essa sabedoria não foi sinônimo de esperteza, onde todos os meios iam justificar o fim, mas que nós entendemos que Deus escolheu Daniel justamente para que os meios fossem meios claros, meios da providência, do cuidado, da soberania de Deus, onde a gente pode entender que Ele escolheu os melhores e mais nobres fins a ser alcançado, para que glorificasse tão somente o nome de Deus. Porque a sabedoria de Deus, ela é providencial, ela é proposital para o seu fim. Daniel teve uma finalidade nobre naquele fato. Era de preservar tanto a si, como a seus amigos, como também aqueles sábios da morte. Então, ele pediu sabedoria e poder a esse Deus Todo-Poderoso para que restaurasse aquela situação. E diante dos nossos dias, nós devemos pedir também essa sabedoria. Lá na Epístola de Tiago, nós vamos ver no capítulo 1, ele dizer que se a gente quer sabedoria, se a gente necessita de sabedoria, a gente tem que pedir a Deus, a quem nada nega. E de forma generosa, Ele promove, Ele nos concede essa sabedoria. Então, diante disso, irmão, nós devemos entender que a soberania de Deus, ela se revela diante dos momentos mais difíceis, transformando num momento de glória. Depois da revelação do sonho, onde Daniel e seus amigos foram constituídos governadores das províncias, nós vamos dizer que o momento difícil passou, a confiança daqueles homens em Deus foi superior às tragédias e às lutas. E aí houve seus momentos de glória depois das aflições. Nós conhecemos, irmãos, todo o cenário daquela história, onde aquele decreto que foi por aqueles homens para acusá-lo e ali fazer com que ele fosse morto por causa dos privilégios que ele já tinha alcançado. Então a gente vai ver, irmãos, que o cuidado de Deus, a soberania de Deus também estava agindo naquele momento. Então a gente vai ver, irmãos, que tudo ocorreu até chegar ao ponto do próprio rei reconhecer, no capítulo 4, no verso 34, a soberania desse Deus. Depois de passar por aquele momento de loucura, onde permaneceu algum tempo nu e comendo capim, e aquele rei, pela sua soberba, dizer que tudo foi criado para a sua glória, ele agora encontra um momento de reconhecimento da soberania de Deus. Verso 34 diz assim: mas ao fim daqueles dias, eu, Nabucodonosor, levantei os olhos ao céu, tornou-me a vir o entendimento, e eu disse: o Altíssimo, e louvarei, bendisse o Altíssimo, e louvarei, e glorificarei ao que vive para sempre, cujo o domínio é sempre eterno, nem tem princípio nem fim, e cujo reino é de geração em geração. Todos os moradores da terra são por eles reputados em nada, e segundo a sua vontade, ele opera com o exército do céu, e os moradores da terra não há que lhe possa deter a mão, nem lhe dizer: que fazes? Então logo tornou a vir o entendimento, também para a dignidade do meu reino, tornou-me a vir a minha majestade e o meu resplendor. Buscaram-me os meus conselheiros e os meus grandes. Fui restabelecido no meu reino, e a mim se me ajuntou extraordinária grandeza. Agora, pois, eu, Nabucodonosor, louvo, exalto e glorifico ao Rei do céu,
porque todas as obras são verdadeiras e os seus caminhos são justos, e pode humilhar aos que andam na soberba. Então, irmãos, vejamos aqui esse homem reconhecendo agora também a soberania de Deus. O fato é que nós precisamos aplicar todos os dias que Deus é soberano sobre nossas vidas. E assim, mesmo em situação adversa, como foi o caso de Daniel, creia na soberania de Deus. Devemos crer na palavra de Deus. Como está lá em Romanos 8:28, que tudo concorre, tudo coopera para o bem daqueles que amam o Senhor, segundo aqueles que são chamados segundo o seu propósito. Diante de tudo, temores, lutas, tudo que nos sobrevém, temos provado do cuidado de Deus sobre nossas vidas. De forma soberana, nos conduz em triunfo para servi-lo e adorá-lo, mesmo em meio desse caos que foi instalado por esse vírus. O Senhor tem cuidado de nós. Na verdade, o deserto de Deus ele é um instrumento pedagógico de grandes ensinamentos para entendermos que Deus e seus atos soberanos age como quer, de forma que quer, usando quem Ele quer. Lembramos sempre do profeta Jeremias. Eu sei que pensamentos tenho a vosso respeito, pensamento de paz e não de mal, para dar o fim que desejais. E assim, irmãos, eu quero finalizar essa breve reflexão dizendo que creia, porque as últimas palavras sempre será do nosso Deus. Esses dias reclusos em nossas casas, Deus separou justamente para mostrar que somos totalmente dependentes dele. Primeiro, aquele que não tinha tempo, agora tem tempo. Aquele que muitas vezes vivia longe da família, não tinha tempo para dedicar à família, agora tem. O que trabalhava incansavelmente, sem dizer, meu nome é trabalho, eu não posso parar. Eu tenho um tempo e minutos, horas, para mim são preciosos. Tempo para mim é ouro. Agora tem tempo para descansar. Aqueles que não oravam, aqueles que não tinham nenhum compromisso com o Senhor, aquele que nunca buscou o Senhor, agora busca o Senhor para a resolução desse problema grave que a humanidade está enfrentando. E a única arma de fato é nossa oração, nos humilharmos, cremos na ação poderosa de Deus sobre nossas vidas. Aqueles que se esqueciam de Deus, agora se lembrou do Senhor. Então, os atos soberanos de Deus concorrem para justamente também nos aproximarmos dele em meio das aflições, do caos. Que você possa guardar essa mensagem no seu coração, que Deus é soberano nos seus propósitos e pode agir mesmo em meio a aflições, a dificuldade que foge do nosso controle, e muitas vezes nos sentimos incapacitados em realizá-lo, em concluir, mas que nosso Deus ele é capaz de restaurar, ele é capaz de confortar, de consolar, mesmo em meio à luta e à dificuldade. Nessa manhã o Senhor nos abençoe. Eu queria orar mais uma vez, rogando pela nossa nação, rogando pelos desempregados, diante dessa crise, que também é uma crise social e econômica, pelos enfermos, aqueles que passam por enfermidades alheias também ao vírus, que o grande medo é que elas são mais suscetíveis a ser alcançadas por esse vírus, mas que a gente possa estar orando também pela a Igreja do Senhor, em que nesses tempos se afastaram um pouco da comunhão, mas que ainda permanece como igreja, buscando ao Senhor nos seus lares, pela nossa congregação, que é muito carente, a gente está em início de trabalho, a gente sabe que não é fácil. Agora há pouco, as crianças que a gente acompanhava, teve aqui em nossa casa, a gente teve de alguma forma acomodá-las e dar alguma coisa, porque elas já sentem a falta também, tanto material como
como na palavra espiritual. E nós louvamos a Deus que o Senhor tem nos fortalecido nesse momento também de dificuldade. Vamos orar ao Senhor. Pai, muito obrigado por esse instante. Louvando o teu santo nome, ó Deus, diante do teu cuidado, ó Deus, do teu agir, nós queremos clamar pelos desempregados, ó Deus, para aquelas pessoas que, ó Deus, que estão em dificuldade de trazer o alimento para as suas famílias, Senhor, tem misericórdia, levanta, Senhor, a tua igreja, para, de forma unânime, ó Deus, compartilhar um pouco daquilo que temos, como a nossa igreja está realizada através da nossa junta diaconal, onde temos nos levantado, ó Deus, para contribuir através de cesta básica, ó Deus, com os irmãos que necessitam, ó Deus. Que afinal nós sabemos que é a função de nós como igreja, Senhor, é assistirmos aqueles que necessitam, os órfãos, as viúvas, os necessitados, ó Deus. Te pedimos, ó Deus, pelos enfermos, Senhor, que o Senhor restaure sua saúde, proteja desse grande mal que tem acometido o mundo, para que eles possam sair, ó Deus, restaurados das suas enfermidades, Senhor. Te pedimos, ó Deus, pela nossa nação, pelo nosso presidente, ó Deus, que o Senhor possa dar sabedoria para todos os dirigentes, de forma geral, para que eles possam, a governadores, a prefeitos, aqueles que são investidos de autoridade, ó Deus, que possam conduzir seus estados, ó Deus, conduzir o país, ó Deus, a um melhor caminho, Senhor. Por isso, ó Deus, nós sabemos que quem mais sofre é a camada mais pobre, mas assim nós queremos clamar a Ti pelo Teu cuidado, Senhor. Também te pedimos pela nossa igreja, que o Senhor levante e fortaleça os homens, ó Deus, os pastores, ó Deus, que têm conduzido o Teu povo, Senhor. Também peço, ó Deus, pela nossa congregação, ó Deus, continua a fortalecer Teus servos, que tenha a cada dia buscado a Tua presença através dos cultos, ó Deus, através da comunhão, da oração, Senhor. Que o Senhor nos conserve, ó Deus, buscando em Ti e esperando em Ti somente. Para a glória do Teu nome, nós te agradecemos no nome santo de Jesus. Amém, amém. Que Deus os abençoe e guarde, em nome de Jesus, e até a próxima, se Deus assim nos permitir.